28. Glória a Jesus. Esse capítulo registra as bênçãos em decorrência da obediência e também as maldições em decorrência da desobediência. E eu quero ler com você a princípio o versículo 47 e 48. Versículo 47 e o versículo 48, que fala assim, ó: porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Espírito Santo, fala conosco nesse lugar, transforma as nossas vidas, ó Deus, e opera também, ó Deus, nessa noite, milagres de curas, que as enfermidades, as doenças e toda a opressão sejam desfeitas. Deus, nós clamamos pela manifestação da tua glória. Cumpre o teu propósito. Tu és fiel, Senhor. A tua palavra diz que tu não mentes. É impossível o Senhor mentir. E toda boa dádiva e dom perfeito procede de ti, o Pai das luzes. Em ti não há sombra de variação. Nós clamamos a ti, Deus, e nos rendemos ao Senhor. Fala conosco e opera em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Tome assento, irmãos. Hoje é uma noite de milagres, uma noite de transformações. Que bom que você está aqui nesse lugar para buscar o Senhor Jesus. Como eu disse, esse capítulo registra as bênçãos e também as maldições. É um capítulo muito importante de estudar. Eu destaquei esses dois versículos porque nós vamos falar de um tema nessa noite, e eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Diga assim: o perigo da ingratidão. Existem consequências na ingratidão. Esses dois versículos que nós lemos, como ele está dentro de um contexto, a partir do versículo 15 até o versículo 60, aliás, 68, né? Fala sobre as maldições. E as maldições, elas estão, vamos falar assim, em três categorias. Fala de doenças, fome e morte. Eram as consequências da desobediência, da escravidão. E Deus falou para Israel o motivo deles sofrerem, ou deles se tornarem escravos, deles passarem fome, deles viverem uma vida totalmente desprovida da bênção de Deus. E o motivo é exatamente a ingratidão. O versículo 47 é bem enfático, fala: porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. E uma coisa muito, muito forte aqui, irmãos: pela abundância de tudo. O momento deles aqui era de abundância de tudo, prosperidade, fartura, bênçãos sem medida.
E mesmo tão abençoados, eles não serviram com alegria e bondade de coração. É muito delicado, é muito perigoso, quando nós não reconhecemos o favor, a bênção, não reconhecemos o quanto Deus tem nos agraciado e não servimos a Ele. Eu tenho observado ultimamente que toda pessoa que desvia é porque ele esquece. Diga assim: todo desviado, ele esqueceu. Toda pessoa que desvia, ele esqueceu. Hebreus capítulo 2 vem falar sobre a importância de atentarmos com diligência, ou com mais diligência, que significa dedicação, significa prontidão mesmo, atenção total. Ele fala atentar para as verdades ouvidas, para não nos desviarmos delas. Vocês vão colocar aqui, ó. Convém nos atentar com mais diligência. Então, para tudo que já ouvimos, já sabemos. Deus, ele tem um mecanismo didático, ele usa da repetição para nos fazer lembrar, exatamente para não desviar. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar tudo o que já nos foi ensinado, e tem um objetivo, obviamente, para nós não esquecer e não nos desviar, porque na abundância, irmãos, é incrível como nós esquecemos. Na fartura, a gente esquece, irmãos, esquece. É muito importante você sempre lembrar de onde Deus tirou você. É importante que você lembre o que Deus fez na tua vida, os milagres, as bênçãos. É importante você lembrar. Faça um exercício diário. Pare para pensar, para agradecer tudo o que Deus já fez. No aspecto espiritual, você nunca pode esquecer que Ele perdoou os teus pecados, que Ele te tornou uma nova criatura. Você nunca pode esquecer que Deus, Ele te alcançou, mesmo quando você não queria nada, mas Ele usou de misericórdia e te alcançou. Nunca esqueça. E lembre disso, e permita que essa lembrança encha o teu coração de alegria, de salvação e de bondade para servir ao Senhor. Não esqueça os milagres que Deus já fez na tua vida emocional ou sentimental. Não esqueça o que Deus já fez na tua vida material, econômica, financeira. Quantas bênçãos Deus tem nos dado, irmãos. Porque o texto, ele é enfático. Tendo abundância de tudo. Não foi na escassez, não foi na privação, não foi, como diz o Nil Bahia, no tempo de angrúrias. Não, é um tempo de abundância. Mas não houve neles alegria e bondade de coração. Então há um perigo na ingratidão, existem consequências terríveis. Então quando a pessoa ela esquece, ela desvia, e você precisa, como eu preciso, fazer todos os dias um momento de reflexão do dia mesmo, mas sempre lembrar também de tudo que Deus já fez em nossa vida. Nós vamos sempre nos deparar com essa atitude: eu preciso me alegrar em Deus. Você percebeu que não é tão simples servir com alegria? Não é tão simples, irmão, servir com alegria. Mas é um mandamento que ele está cheio na Bíblia: servir ao Senhor com alegria. E a alegria, primeiramente, ela é fruto, né, do Espírito Santo. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é alegria. A alegria é uma característica de quem serve a Cristo, porque é quem está no reino de Deus, quem serve a Cristo desse modo. Paulo fala de justiça, paz e alegria. Jesus, ele fala que a alegria do cristão ninguém pode tirar, ninguém pode remover. Ele faz a comparação com a mulher
que está com dores de parto, e enquanto ela tem dor de parto, ela sofre dores, mas depois que nasce a criança, ele fala que ela esquece toda a dor. Ele fala que toda tristeza se converterá em alegria. É muito importante que a gente olhe para o nosso interior, para o nosso coração, juntamente com o Espírito Santo, e convide o Espírito Santo, porque nós não temos essa perspicácia, nós somos limitados. Por mais que a gente se conheça, mas nós nos conhecemos de forma limitada. O autoconhecimento, alguém disse que é o conhecimento mais importante que alguém adquire. Autoconhecimento. Conhecer como é que você funciona emocionalmente. Hoje existem leis, que criminalizam muitas coisas. É por a questão da agressão, e não é mais só a agressão física, tem a agressão verbal, inclusive assédio é um tipo de agressão. Então, e agora virou crime, e sempre foi crime, sempre foi pecado, pela Bíblia Sagrada sempre foi pecado. E algumas pessoas, elas são, vamos falar assim, de abusar mesmo, elas abusam dos outros, manipulam. Hoje se fala bastante sobre o narcisismo, ou pessoas que são narcisistas, são pessoas que oprimem os outros. E infelizmente muitas relações, elas são relações doentes ou doentias, que causam doença nos outros. São relações que não edificam, elas oprimem. E tem pessoas, irmãos, que mesmo numa função de líder, pastores, missionários, diáconos, ou líder mesmo, dentro da esfera religiosa, por não serem curados, por não se permitirem ser libertos, eles infelizmente não são alegres, não são pessoas gratas, e elas acabam sufocando quem está envolvido na sua relação. Pessoas que muitas vezes são possessivas, elas são, como se fala assim, exclusivistas. É terrível, que a pessoa não pode ter uma outra amizade que já é motivo de chantagem emocional, de cobranças, de acusações. Eu estou falando isso aqui porque são, vamos falar assim, sintomas de uma pessoa não grata, uma pessoa que não é curada na sua alma. E ela vai manifestar comportamentos abusivos, de manipulação, de grosseria, de chantagem, e vai oprimir outras pessoas. A nação de Israel, ela cometeu um pecado muito grave, o pecado de não se alegrar, o pecado de não servir de bom grado. O texto aqui fala de bondade na minha versão, algumas outros falam gratidão, bondade de coração. É preciso ter uma alma curada para realmente servir com alegria e com bondade de coração. E todos nós estamos num processo de transformação. Diga assim: eu estou num processo de transformação. Todos nós estamos nesse processo. Então, um autoconhecimento, eu posso falar que autoconhecimento começa com consciência. É a consciência, como é que você está emocionalmente. Então, essa consciência, ela é adquirida, ou a gente percebe com a ajuda do Espírito Santo. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Existem pessoas que quando ele ora, ele fala: Deus, se eu cometi algum pecado, me perdoa. E não estão sendo falsa. É porque existem pecados que nós não temos consciência. Davi fala: expulga-me dos pecados que me estão ocultos. Salmo 19. Ele fala: purifica-me dos pecados que eu não tenho consciência. Obviamente, para que haja essa purificação, Deus vai gerar consciência. Existem pessoas, eu vou falar aqui do narcisista. Eu não sou assim um
um estudioso da matéria, mas dentro do que eu já pesquisei, o narcisista, o mais triste é porque ele não tem consciência que é narcisista. Ele não sabe que é narcisista. E se falar para ele assim, olha, isso aí é narcisismo, ele vai se sentir ofendido, não vai aceitar o confronto. Então é o Espírito de Deus que convence o homem. Agora, uma coisa muito curiosa é que pessoas estão sendo oprimidas. Observe isso aqui. A partir do versículo 49 continua falando sobre isso. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, e vai falando, e comerá o fruto dos teus animais, e te angustiará em todas as tuas portas. Meu Deus do céu, é só mazela, é maldição terrível. Diga assim, as circunstâncias, elas ensinam. Pelo menos é para ensinar. Mas existem pessoas que mesmo apanhando das circunstâncias, elas não aprendem. Não é gerado consciência nelas. Elas vão continuar culpando outros. Não gera consciência. Adquire um comportamento de vitimização, de estar justificando, mas não arrepende. Não arrepende. Então, meu irmão, nós precisamos estudar sobre arrependimento, conversão, e conversão do coração. Convertei-vos a mim, o Senhor fala. Convertei-vos ao Senhor. A conversão do coração é essa mudança de sentimentos, essa mudança de pensamentos. E eu preciso primeiramente reconhecer, e eu só vou reconhecer se o Espírito Santo me convencer. E o Espírito de Deus, ele está operando na minha vida e na vida de todas as pessoas que chamam por Ele. Faça essa oração. O Espírito Santo abre os meus entendimentos. Ore ao Senhor, ore a Ele. Espírito Santo, me mostra o que eu preciso renunciar, me mostra o que eu preciso abandonar, o que eu preciso deixar, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, e tem que ter essa liberdade. Vê se há em mim e pare para ouvir, pare para realmente ser convencido por Ele. Porque eu acredito que nenhum de nós queremos sofrer consequências da ingratidão. Nenhum de nós quer sofrer como Israel sofreu. Irmãos, os dados do Brasil, eles são tristes demais. 85% dos brasileiros estão endividados, carinho. 85% dos brasileiros estão endividados. Aí você vai, 85%, o Brasil, por estatística, mais de 90% se considera cristão. Se fala de cristão, no IBGE. Aí você vai para a estatística do casamento, é um absurdo. O índice de divórcio entre os cristãos é a mesma coisa que acontece entre os não cristãos, mesmo número. E se você for olhar assim para os índices de violência, de abuso, meu Deus do céu, sexo precoce, gravidez na adolescência, você vai ficando, bate uma depressão, bate um desespero terrível. A Cota trabalha com conselho, tem que orar todo dia, né, Cota? Clamar pelo sangue de Jesus. Casos terríveis de agressão, de violência, de abusos. E a pessoa se vai abordar, é um cristão desviado, é alguém que fala que conhece Jesus, e isso é preocupante. Alguém disse que está sendo preciso evangelizar a igreja. A igreja precisa ser evangelizada de novo.
Eu não sei se procede isso. Eu penso que nós temos que ter maturidade, adquirir maturidade. Paulo fala do Evangelho de Jesus. E quando Paulo fala do Evangelho de Jesus, ele fala: o Evangelho é o poder de Deus para salvar o que crer. E essa palavra salvar, existe na verdade duas palavras, dois termos que se fala de salvação. Tem a salvação que vem do grego soteria, que está se referindo à salvação vida eterna, que é a libertação de fato do pecado. Mas tem um outro termo que é zozo, que está lá em Tiago capítulo 2, onde ele fala o seguinte: despojando-vos, pois, de toda a maldade e acúmulo de impureza. Coloca para nós aí, irmãos, no telão. Capítulo 2, presta atenção no que eu estou falando e pesquisa. Mas se não me engano é versículo 21 ou 22, tá? Ele fala: despojando-vos, pois, de toda a maldade e acúmulo de impureza. Só que tem uma chave: como se despojar de maldade e de impureza? Ele fala: recebendo em vós a palavra enxertada, a qual é poderosa para salvar. Aí o termo é zozo, para salvar a vossa alma. Aí a cura, zozo significa cura. Não está dizendo de vida eterna. Não é esse, é Tiago mesmo, tá? É o livro de Tiago. E aí, irmãos, como se libertar? A Bíblia já explica. Eu me despojo da maldade, desse acúmulo de impureza, e que foi sendo acumulado na vida toda. Esse é um aspecto que a gente precisa enfatizar em nossos dias. Viver uma outra verdade: nova criatura sois em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Tiago 1:21, olha aí: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então aqui salvar é zozo, cura, é a cura da alma. Para que haja um coração alegre, para que haja um coração grato, precisa ter cura, irmãos. Senão não tem gratidão, não tem alegria. Nós somos uma igreja que temos, vamos falar assim, uma cultura de nos relacionar. Isso nos leva a conhecer um pouco uns dos outros. Hoje um irmão perguntou para mim, eu preguei ontem aqui uma palavra bem rápida, dei uma palavra, uma reflexão, que Salomão fala sobre o erro de honrar o tolo. E teve uma pessoa corajosa que perguntou assim: o que você vê em mim que ainda é tolice? O que o senhor vê em mim que é evidência de que eu sou tolo? Olha aí, pessoa corajosa, né? Pastor, me diz aí, o que o senhor vê que mostra que eu sou um tolo? O senhor quer mudança. Para fazer uma pergunta dessa, a pessoa tem que querer mudança mesmo. Quer ver, a pessoa não está enxergando o que está. Eu quase falo assim: pergunta para a tua mulher, que ela vai te dizer. Que a mulher sabe de tudo, do homem. A cura da alma, o zozo, e vem por meio da palavra. Nós recebemos a pregação, e toda pregação, irmãos, seja ela em forma de estudo, seja profética, ela é uma revelação para que a alma seja curada. O pastor Jadilson Rodrigues, ele fala que tudo é uma questão de alma. Tudo é alma, irmão. Quando você recebeu Jesus como teu Salvador, o teu espírito, ele foi vivificado. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Agora a alma, ela está nesse processo de transformação, de maturidade, de aperfeiçoamento. E esse processo de despojar-se
de maldade, de acúmulo de impureza, que vem desde a infância. Então é um processo de conversão, é a metanoia, metamorfose, mudança de mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu estou falando aqui desse versículo, alegria e bondade, mas irmãos, chegar nessa alegria, chegar nessa bondade, só é possível se Deus tiver permissão, porque Deus ele não vai curar só porque Ele é um Deus que cura. Jesus perguntou para aquele homem: o que tu queres que eu te faça? Alguns falam que era dois, né? Ele pergunta: o que vocês querem? Ele falou: nós queremos ver. Parece ser uma coisa óbvia. Estavam clamando: Jesus, tem misericórdia. Pergunta: sim, mas vocês querem o quê? Existem pessoas que eles desistem muito fácil do que eles querem. É como se de fato não tem força para demonstrar que querem. E não tem tanta insistência. Deus não é um Deus maldoso que você tem que ficar sofrendo e, sabe, se martirizando. Deus ele vê coração, Deus ele vê a sinceridade do coração. E quando há sinceridade, milagres de transformação são gerados dentro do nosso coração. E o coração, como dizem, né, é terra que ninguém anda. Coração, Salomão fala que não tem como participar da alegria e nem da dor do coração do outro. É uma coisa muito pessoal. Daí a importância de você convidar o Espírito Santo para que ele sonde o teu coração, e você vai adquirindo percepção, para chegar nesse nível de servir a Deus com alegria, bondade de coração, jamais esquecer o que Deus tem feito, para não sofrer consequências, para não sofrer os danos da ingratidão. A gratidão, ela gera milagres de multiplicação. Diga assim: gratidão gera milagres de multiplicação. Então, deixa eu voltar um pouquinho com você aqui. O despojar-se ou libertar-se, porque é um nível de libertação que só você pode fazer, porque envolve renúncia, envolve abnegação. Só você pode dizer não para as vontades que você tem, vontades que não agradam o coração de Deus. Entrar nesse nível de alegria e bondade em qualquer ocasião, irmãos, requer despojar-se. É importante nós olharmos para dentro de nós e vermos quais os ídolos que nós nos apegamos demais. Existem pessoas, por exemplo, que eles não conseguem perdoar, e alguns não conseguem porque eles decidem não perdoar. Ele fala assim: eu não perdoo. Ele decide não perdoar. Não é que não consegue, é uma decisão. Eu decido desobedecer a Deus, eu decido me rebelar contra a palavra de Deus, porque é exatamente isso que a pessoa está fazendo, e não perdoa. Existem pessoas que eles não experimentam transformação no coração, porque eles decidiram continuar com os acúmulos de maldade, e pronto, decidiu, está resolvido. Eu vi uma senhora sofrer gravíssimas consequências, e um dia eu fui conversar com essa senhora, e ela disse: eu sou rebelde. Como diz o cara, na minha cara, eu sou rebelde. Eu falei: tu sabe que o rebelde ele só vive apanhando
e já foi para o inferno ainda. Pois é, ela falou, eu sou rebelde, insubmissa, manipuladora, uma esposa que só misericórdia de Deus, por um milagre ela é casada, e sofreu. Faz tempo que eu não converso com ela, espero que ela tenha mudado, mas eu vi sofrer demais, consciente que era rebeldia, e nutria a rebeldia por causa de traumas, os maus tratos que sofreu da mãe, do pai, e não perdoava. Qualquer, irmãos, pessoa que não perdoa, ele vai nutrir de si amargura, mágoas, ressentimentos, e não vai viver isso aqui, não consegue viver alegria. Não tem como ter alegria num coração amargurado, não tem como ter alegria num coração cheio de mágoas, não tem, impossível. E a gente vai convivendo com pessoas, a gente vai aprendendo as coisas. Eu falei, caramba, só sabe o que fazer, mas decide no erro. E é interessante, a pessoa consegue vir para culto direto, participar de evento e até servir, mas não desfruta, não é abençoado, não tem vida abundante, por causa de uma decisão de continuar na rebeldia, de continuar magoado, de continuar cheio de raiz de amargura. Já vi pessoas que eles resolveram dizer não para o chamado de Deus, as suas vidas, sem saber ou por desprezar que é na obediência ao chamado de Deus que a gente cresce. Eu nunca esqueci essa aula que eu aprendi com o pastor Jadilson. Ele fala que maturidades e bênçãos e conquistas, elas estão numa posição, num certo degrau, e quando eu vou crescendo, então eu alcanço. Ele fala da importância de servirmos, porque é no servir no dia a dia que nós vamos sendo aperfeiçoados. Por isso que nós somos uma igreja que corremos muitos riscos, mas não tem como crescer sem esses riscos, porque essa convivência com pessoas, de conhecer a pessoa como ela é, de saber que a pessoa sabe que está no erro e ela quer continuar no erro, isso nos faz crescer. Quem ministra, na verdade, sempre vai ser mais ministrado. Um líder de célula, por exemplo, ele cresce muito mais, por causa que ele está ali, sendo ministrado pelo que ele está vendo, os desafios, né? E aí tem que ter paciência, longanimidade, sabedoria, e vai buscar, então cresce muito. Ou pelo menos é para crescer. Se não desistir, cresce. Se tiver atitude correta, cresce. A palavra de Deus fala que a murmuração, ela abre uma legalidade para a destruição. Diga assim: murmuração dá permissão para o destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, nós somos exortados para que não haja murmuração, para não serem destruídos. A murmuração, ela tem raízes. Toda murmuração, ela é um reflexo de ingratidão. Seja a murmuração só interna, porque às vezes a pessoa não é de ficar falando, mas dentro dele está murmurando demais. E a murmuração, ela é uma legalidade para demônios de destruição. Demônios de destruição. Irmão, vamos lá, nós lidamos com pessoas, sim ou não? Você é um pai, você é uma mãe, você é casado, você tem marido, você tem uma esposa, e glória a Deus por isso. Ninguém é perfeito. O maior desafio é ser grato diante das imperfeições. Hoje eu coloquei no meu status uma reflexão sobre o amor cristão é paciente. E essa reflexão parte do princípio de atentar para o que é óbvio. Um professor lhe foi dar aula
E ele começou a dar aula, e só depois que estava dando aula, ele viu que estava na turma errada. Ele não olhou o óbvio. Ele não olhou na entrada. Quando ele se deparou, e aí parte a reflexão. Existem coisas básicas. Nós temos aqui sistema de som. Eu lembro que um dia fizeram eu chamar o eletricista aqui na hora do culto, porque não conseguiam ligar as centrais de ar, não conseguiam ligar nada. Problema seríssimo. Chamando o culto, o homem estava no culto dele, da igreja dele, ele deixou o culto dele, que é crente, veio aqui. E sabe qual é o problema? O disjuntor estava desligado. Ah, irmão, misericórdia. Agora eu tinha 5 minutos para me recompor para pregar. O óbvio, não tinha olhado que o disjuntor estava desligado. Tudo claro, né? Como é que vai? Porque tem alguns disjuntores ali, tem várias chaves na verdade ali, que eu não entendo aquele negócio aí. Ainda tem mais um aqui para trás, depois não, assim, um monte de coisa. O óbvio, esse microfone pode estar com bateria, por exemplo, mas se tiver desligado aqui em cima, ó, não sai o som. Se não verificar o óbvio. E existem problemas, irmãos, seríssimos. Às vezes nós estamos criticando e não nos damos conta que a crítica está enraizada na ingratidão. E ao invés de reconhecer alguém, de promover, de dizer, cara, que legal que você está aqui, a gente está criticando o esforço da pessoa, ou não reconhecendo o esforço dela. Quem está comigo aqui? Eu estou tentando trazer em nós uma consciência, que tem muita gente enganada, irmãos, mas o reflexo está aí, 85% de gente endividada, não sei quantos por cento de casal cristão destruídos, e sem falar nos que estão casados, mas estão insatisfeitos, não tem satisfação, não tem uma vida prazerosa. Alguns vivem só por conveniência na casa, na mesma casa, só porque sai mais barato do que pagar do aluguel, mas já estão separados há muito tempo, irmãos. Aí é crente, cristão, mas não tem vida cristã e não vive a bênção da vida cristã. E você vai olhar, gente que murmura, que maldiz, que reclama, que critica o tempo todo. Lá em casa, cada um tem um paladar, igual a tua casa, né? Só que lá em casa é diferente. Eu tenho 2 filhos autistas, e eu sou o mais enjoado de todos. Eu sou um tipo de pessoa enjoada, mas que eu não fico fazendo pressão em ninguém. Eu faço a minha comida e acabou. Mas todo dia é uma preocupação, pastor, o que é para fazer de almoço? Aí eu tenho que saber o que dizer para fazer o almoço. Só que quando chega no almoço, não olhou, não gostou. E lá em casa a gente não pode falar assim, é só isso que tem, por causa que no caso é uma condição. Quando a pessoa é normal, rapaz, se tu quiser, tu come, se não quiser, vai dar o teu jeito, acabou. Mas em casa não pode falar isso. É diferente a nossa situação. Mas eu percebi na nossa irmã lá a dedicação dela, pastor, o que é para você fazer almoço? E ela não é uma cozinheira profissional, já é um milagre ela estar na nossa vida lá em casa. E aí de vez em quando eu vou para a cozinha fazer, não, eu falo, deixa comigo que eu faço, fazer o almoço. E eu cozinho tipo por intuição, eu não sou de ficar provando, eu vou só colocando. E no final fica muito top, né? Fica uma delícia, né? Não sei qual é o mistério, Theo, mas eu não cozinho provando, eu vou só colocando tempero bacana e vai. Eu coloco, vou para assistir televisão, 15 minutos passou o óleo, já está bonzinho o negócio, tá? Eu fico assim, Espírito Santo, não deixa queimar esse negócio não, me avisa que está bom, tá? E dá certo no final. Mas eu tive que aprender, irmãos, a reconhecer a dedicação da nossa irmã. Tem pouco, irmão, sal, não pode ter sal, irmão. Um dia desse eu fui fazer um arroz em casa, eu coloquei uma pitadinha de sal.
A Luísa, quando meteu na boca, ela falou: tá salgado. Eu falei: então não pode colocar nenhuma pitada de sal para ti. Eu falei: cara, interessante, não pode ter sal para ela. Se colocar, fica salgado. Eu falei: não, entendi, agora não tem que ter mais sal. Eu falei: irmã, não pode colocar sal. Está resolvido. Vai colocar sal demais na comida, vai estragar a comida, irmão. Se tiver sem sal, coloca sal na hora, mas se salgou, já era, irmão, estragou. A questão que eu estou levando aqui é o nosso coração. Se nós estamos criticando demais, se há uma crítica, irmão, pode até certo, tem ingratidão. E onde tem ingratidão tem desonra. E onde tem desonra tem porta fechada para tudo quanto é lado, irmãos. Diga assim: honra é a virtude que abre todas as portas. Você quer ver portas se abrindo na tua vida? Honra. Só que como é que eu honro? Gratidão. Não tem crítica, não tem murmuração. Agora vamos lá, pensa comigo. Se vale a pena fazer de novo para alguém que vive criticando. Se dá prazer de conviver com alguém que só vive criticando. Não tem, irmãos. Fica uma relação, meu Deus do céu, azeda. Fica difícil. Não dá. Estou falando disso porque nós precisamos entender, irmãos, que é relacionamento. O povo, ele não serviu com alegria. Como é que ele não serviu com alegria? É exatamente no prático. Existem pessoas que elas murmuram demais quando estão fazendo coisas. Pode ser até cozinhando, pode ser até lavando. Vamos lá, mulherada de Deus. Eu não sei como é que está a tua condição financeira, mas se você está ainda precisando de algumas tecnologia que vai te ajudar na cozinha, e hoje tem muita, né? Lá em casa tem uma, como é que chama aquelas máquinas de lavar roupa? Uma centrífuga, que a roupa já sai quase seca. Acaba, deixa lá, ela fica batendo, tirou, está sequinho, coloca no varal só para, pronto. E rapaz, um dia eu fiquei enfesado com aquela máquina. Toda vez que eu ia comer, ela estava ligada. E eu falei assim: rapaz, nem na hora do almoço a gente não pode ter um pouco de silêncio, não? Eu falei: ô bicho, é o que trabalha, irmãos. Aí agora não liga mais, só está ligado, dá um pause lá. Bora comer em paz aqui, rapaz. Que a nossa cozinha fica lá, tá, junto na área da área de serviço. Mas nós temos uma centrífuga. A Kênia vai para o trabalho, ela já deixa ela cheia. Pronto, colocou a roupa lá. E a irmã chega depois, só faz tirar para pendurar. E quando a pessoa não tem, e quando a pessoa não pode ter, mas ela tem saúde, né? Ela tem vigor, tem tempo. Só que tem gente que não agradece. Quando eu falo desse assunto, eu sempre lembro do nosso sistema de som aqui. Diga assim: gratidão gera multiplicação. Nós tínhamos um sistema de som aqui, irmão, muito precário. Mas muito precário. Eram caixas brancas e só a misericórdia do Senhor. Era triste de uma situação. E na hora do culto, irmão, era uma prova. E às vezes eu estava pregando e meu coração reclamando, murmurando. E um dia pregando, murmurando dentro de mim, o Espírito Santo falou assim: só vem o som novo se tu parar de murmurar. Na hora. Sabe quando Deus te confronta na lata assim? Tu pensou e ele tum. Meu irmão, eu falei: então pronto, já vou converter o coração aqui. Comecei a agradecer pelo sistema de som que tínhamos. Não demorou muitos dias, conversando com nossos irmãos do louvor em casa, numa reunião que tive lá na mesa. Enquanto nós estávamos lá conversando sobre as necessidades e clamando para Deus mandar provisão, Deus abrir porta, porque não tinha como. E aí eu falei assim para eles, falei: queridos, eu só preciso que Deus me dê um sinal. Não preciso nem do dinheiro,
Só de Deus me dar um sinal, eu já estou dentro. Quando eu falo isso, chegou uma mensagem no meu celular de um rapaz que trabalha na Macedo. Ele disse: pastor, esse é o sistema de som para a sua igreja. E era esse sistema aqui, ó. Ele mandou a foto e eu mostrei para os meninos. Olha o que chegou para mim aqui. Irmão, ia dar 9 da noite. Eu estava conversando. Depois que Deus me levou a uma conversão, transformar a murmuração em gratidão. Na mesa, só nós lá, nós levantamos um valor de R$4.500. Ali mesmo, já falei, na época o tio lá que cuidava do som, ele faleceu no acidente. Fomos para Castanhal e negociamos esse som em 10 parcelas. Na época todo o sistema de som com teclado e não sei mais o que, alguma coisa da bateria deu 50 mil. Nós demos o que tínhamos de entrada e o rapaz parcelou para nós lá em restante, até Jesus voltar. E para a glória de Jesus, nós temos um som de qualidade, já faz um bom tempo. Mas essa conquista veio quando Deus me confrontou enquanto eu pregava. Quantas pregações você tem ouvido? Quantas pregações você até tem pregado, ministrado, e que você precisa viver? Como essa da gratidão. O milagre da multiplicação está na gratidão. E a gratidão, ela vai anular qualquer sentimento ruim. Agora, quando eu falo que gratidão é igual a honra, é porque não tem como ser alegre sem ter gratidão. E a alegria, eu preguei sobre isso, acho que tem 3 semanas atrás. Recebendo o que Deus manda. Jesus fala: quem recebe a vocês, a mim me recebe. Quando eu recebo com alegria, eu estou honrando. E às vezes nós desprezamos o que Deus está mandando. Não tem alegria, irmão. Vamos falar, tem dias que a gente não está para sorrir para ninguém. Tem dia que até homem fica com TPM. Tem dia que a gente não está animado, irmãos. Qual é o meu conselho que eu falo? Rapaz, se tu não está bem, vai orar. Vai orar, vai derramar o coração, vai pedir perdão para Deus, vai limpar o coração, porque você tem que testemunhar de Jesus. Mas não sai sem estar com o espiritual, com o emocional realmente abastecido, que vai dar problema. Você pode fechar portas para você. E os dias são mais ainda desafiadores, cada vez mais desafiador. Eu fico lembrando dos irmãos. A palavra é integral, né? Tempo integral, full time. Meu tempo é integral. Vivo para Deus, não quer dizer que eu não tenho uma agenda. Mas durante o dia, ou seja, o meu tempo é para ler Bíblia, orar e visitar pessoas ou atender pessoas. Fora a questão da gestão que a gente tem aqui. É isso que eu faço, é o meu trabalho. E uma das coisas que eu mais lembro é, cara, quantas pessoas gostariam de estar orando agora, mas não pode estar no local como eu estou. E eu fico orando, né? Glória a Deus, porque os irmãos estão trabalhando, estão no seu serviço, e eu fico intercedendo para Deus dar graça, Deus abençoar. Mas é uma bênção que Deus me deu. Foi uma fé que Deus ativou em mim quando eu era solteiro. E eu vivo isso desde que me converti, irmãos. Desde que me converti. E não é fácil. O Theo está nesse processo agora. Não é fácil você viver para Deus. No sentido de, cara, eu vou ficar na sala de oração, vou ler palavra, vou pregar, vou atender, vou visitar. Irmão, requer um nível de fé. É depender de Deus. Mas Deus me deu graça. E não tive ajuda das pessoas. Pelo contrário, eu recebi era desânimo dos outros. Não teve alguém que disse, rapaz, é isso mesmo, Deus é contigo, persevera. Eu não tive esse tipo de palavra. Não teve sinal de que Deus estava
confirmando, não, é Deus que te falou. Não, era tudo o contrário no meu caso. Só eu acreditei nesse negócio. E depois Deus foi me dando vitória. E chegamos aqui com a graça dele. É importante que você entenda uma coisa: servir com alegria, receber com alegria quem Deus está te mandando, quem Deus enviou. Tudo que você fizer, a Bíblia fala para você fazer como se for para o Senhor, como se for para Deus, porque dele vem a recompensa. Diga assim: a minha recompensa vem do Senhor. Hoje eu tenho uma mentalidade, irmãos, e a mentalidade de servo. Paulo fala: eu sou devedor. Eu sou devedor a grego, a bárbaros, a cita, a judeus. Ele fala: eu sou devedor, ou seja, um servo. Jesus, ele fala para nós lavar os pés, né? Ele fala assim: o que vocês veem eu fazendo, façam também aos outros. Significa servir aos outros. Mas eu não posso só fazer as coisas, eu não posso só pregar, eu não posso só orar, eu não posso só aconselhar as pessoas, eu não posso só dar mentoria. Tem que ter alegria no que eu faço. Mas isso é um nível que se chega, irmãos. E o reconhecimento, ou seja, essa consciência de onde Deus me tirou. Meu Deus do céu, irmãos, os pecados que Deus me perdoou, as libertações que Deus operou na minha vida. Irmãos, se hoje você pode, se você tem, é Deus que te abençoou. Olha, existem pessoas que eles são usadas, é como se fosse o próprio Jesus chegando até nós. Existem algumas pessoas, irmãos, que elas são limitadas e elas não se libertam. E elas precisam de ajuda, não só uma vez, elas precisam de ajuda o tempo todo. E nós precisamos discernir isso. Porque se Deus te deu uma graça, seja dom, seja condição financeira, unção, é para você servir. Mas tem que servir com alegria. E para servir com alegria, você tem que ter um coração que reconhece, um coração cheio de gratidão. E tem que ter esse bom grado ao fazer as coisas. O perigo da ingratidão, ou as consequências da ingratidão, são trágicas. Mas existem bênçãos para aqueles que são gratos. Existe milagre de multiplicação para quem é grato, irmãos. Quantos querem ver Jesus salvando vidas e vidas e vidas aqui? Pense um pouquinho, você é grato por aqueles que Deus tem colocado? Ou aquele irmão que é um peso, ele faz você murmurar? Ou te leva a interceder? Paulo fala: a mim não me desgosta ter que escrever-vos a mesma coisa, porque é segurança para vós. Irmãos, pregar as mesmas coisas, as mesmas verdades, tem que ter uma cura muito grande de vaidade. Não pode ter vaidade, porque nós de certa forma somos exigentes. Nós gostamos de novidades, nós gostamos de coisa nova. É assim, irmão. O pastor Jesus fala que nós gostamos do titio. O titio chega no Natal, chega no Ano Novo, é presente. Mas o papai é o chato. Não, Nil Bahia? O papai é chato. O papai reclama. O titio, irmão. O titio, ele só vem só no Natal. A gente brinca com a minha cunhada, daquela tia solteira, não tem nenhum filho, tem sobrinho. Eu falo: ela tem que mesmo gastar com esse sobrinho. Professora, ganha bem, tem que dar bom presente mesmo, né? E ela leva a Luísa nas lojas para Luísa escolher. A Luísa se dá bem com ela. É a única sobrinha, só ela de mulher. Tem que investir mesmo pesado. E a Luísa só gosta de coisa cara, irmã. Hoje a Kenia falou assim: comprei uma calça para a Luísa. Foi quanto? Falei: misericórdia, tudo isso, meu Deus do céu. Eu compro 3 para mim nesse preço. No Marquinhos eu compro mais 10. Falei: tá bom, tá certo, amém. DNA, né, forte. Não sei por que mulher gosta de coisa cara, rapaz.
Estou estudando isso. A obra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Faça. Mas se de repente você estiver sentindo pesado, olhe para dentro de você. Olhe muito bem se essa crítica, que você o tempo todo tem que ter uma crítica para fazer, veja se não é ingratidão. Que tem gente que em nome de uma como é que chama? Performance e excelência. Irmão, existem excelência que elas até intimidam os outros, irmão. É uma excelência que o cabo não quer nem fazer, porque ele tem medo de não fazer no nível da excelência que é exigido, que ele não quer nem fazer mais. E nós temos que respeitar isso. Nós temos que incentivar a pessoa a dar o tudo dela, a fazer o melhor dela. E amém. Se houve dedicação, se houve pelo menos um esforço, tem que ser celebrado. Tem que reconhecer. É mais ou menos como uma criança que está agora começando a sentar, porque é todo um processo. Senta, depois começa a engatinhar, depois começa a andar. Não vem perfeição. E nós aplaudimos, animamos, né? E isso ajuda muito. E na vida cristã, ou na educação de um filho, existe isso mesmo. Tanto o Kivos quanto a Luísa, eles fazem terapia. Eles têm terapeuta. Terapeuta ocupacional, é terapeuta psicólogo, é não sei o que mais. É tanta terapia. E a doutora falou assim, falando para mim, olha, os avanços para eles é muito grande. Fazer isso é um avanço muito grande. Porque é zero. Então se evolui 1%, é muito grande. Caraca, é muito diferente. Uma loucura. Tem que buscar conhecimento mesmo. E é importante que nós, como pais, ou como mentores, pastores, tenham isso em mente. Que nós estamos lidando com pessoas. Servir com alegria. Às vezes equipamentos, esse dia eu falei para o nosso time aqui da mídia, eu falei assim, olha, nós temos equipamentos bons, aprendam, dominem, explorem esses equipamentos, porque eu não vou fazer investimento agora enquanto não dominar o que nós temos, porque isso é ser gratidão. Diga assim, gratidão é ser fiel no pouco. Quando você é fiel no pouco, você é colocado sobre o muito, irmãos. É ser fiel no pouco. Talvez o que você tenha é pouco, mas você precisa ser fiel nesse pouco. Você está zelando desse pouco que você tem? Você está cuidando bem? Como é que está a tua casa, por sinal? Dizia o pastor Martinho Carmona, você talvez não tenha condição de colocar um forro na tua casa, mas não deixe que as aranhas forrem a tua casa. Pegou aí, irmão? Pegou o código? O cabo não tem condição, mas ele aí deixa largado. Não, peraí, bora cuidar, irmão. Diga-se, quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Talvez você não tenha hoje condição de ter um carro do ano, que nem é tão interessante, mas é o alvo de todo mundo, é ter o carro do ano, né? Mas você tem um carro, não sei qual o ano, você tem que cuidar bem dele, você tem que zelar bem dele. Isso é fidelidade. Ser fiel no pouco, e sobre o muito você será colocado. Ontem o Jutécio lavou esse microfone, deu um grau nele aqui, está parecendo que está novo. Não, ele só deu uma limpeza nele aqui, meteu álcool, né? Higienizou, parece que está novo. É um cuidado, mas está profetizando novos microfones. Vai vir em nome de Jesus. Nós estamos na fé aí, o microfone não é barato. Falei, não, tá bom, vamos cuidar bem disso aqui. É fidelidade. Eu costumo dizer aqui para os irmãos que tem algumas coisas que são reaproveitáveis. Dá para utilizar numa outra área, às vezes não dá de ficar na vitrine, mas tem utilidade ainda. A gratidão, ela vai abrindo a tua visão, você começa a enxergar coisas. Diga assim, gratidão abre a visão.
tudo dentro de você, ou já foi enviado para você. A gratidão, ela é tão poderosa que ela faz você reconhecer. Já está na tua vida, você só precisa enxergar. Por que não enxerga? Ingratidão. A ingratidão, ela cega a pessoa. Eu já vi pastores, irmãos, que eles fazem tudo na igreja. Ninguém é capaz, ninguém é suficiente. Só ele é capaz, só ele é bom. Aí fica só, não faz, porque não reconhece, é uma pessoa não grata. E eu encerro aqui com vocês. Existem pessoas que elas são ingratas. O ingrato, ele é ingrato mesmo. Se chove, ele reclama. Se faz sol, ele reclama. Se ele tem trabalho, ele reclama. Se não tem, ele reclama. Ele é um ingrato. E tem a pessoa que é não grata. O não grato é aquele que não expressa, ele não verbaliza, ele não celebra. Eu estou falando aqui para você celebrar o que você tem recebido de Deus. Olha o texto: na abundância de tudo, mas não celebravam. Irmãos, é muito importante você celebrar. E é muito importante que você verbalize. É importante que você fale para as pessoas de uma forma de gratidão, o bem que elas fazem para você. E não espere final de ano para fazer isso. Não espere a data de aniversário. Não espere, sei lá, uma ocasião especial. Não faça isso. Eu estava indo para a academia hoje, e desde ontem que eu lembrava de um casal de pastores. Eles moram na Forquilha. Aí o meu carro tem um recurso que eu posso falar com ele, né? Então eu falei: liga para fulano de tal. Então já viu falando isso. Aí ligou. Aí eu comecei a conversar, e a pessoa assim: mas está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu falei: não, eu estou ligando só para ver como é que você está. Ela falou: poxa, pastor, que honra, porque todo mundo que liga só é para pedir coisa. Ninguém pergunta, o senhor não é nosso pastor, o senhor está perguntando como é que nós estamos. Eu falei: olha, meu Deus do céu. Eu parei o carro, para ficar ouvindo, né, o casal. Falei: olha só, uma ligação. E ela já ficou preocupada comigo que eu estava ligando. Geralmente pastor, irmão, só recebe gente para pedir, para cobrança. Cara, incrível. Isso de cima também, viu? Supervisor vem para saber quanto conversão, quantos recadou, quantos. É só para ver resultado. Eu sempre falo: cara, a pergunta é como é que a pessoa está, como é que está o casamento, como é que está o filho, né? Pergunte qual é o teu sonho, o que eu posso te ajudar. Pergunta simples, coisas simples, irmãos. Diga assim: gratidão faz eu enxergar. Você é grato, você enxerga. Quando existe gratidão no coração, a gente cresce no dom da visão. Não sei quantos aqui oram: Deus me dá o dom da visão. Olha para mim aqui. O dom da visão é muito importante. Não estou falando dessa visão espiritual que você enxerga. Não é isso. Mas é a capacidade de perceber, de discernir, de reconhecer. E eu estou te dando aqui uma chave: gratidão faz você crescer no dom da visão. A gratidão faz você enxergar oportunidades, faz você reconhecer talentos, faz você reconhecer conexões. Conexões é reconhecer pessoas. Irmão, hoje se fala muito em network. 85% do sucesso financeiro é network, relacionamento. Mas se eu não reconhecer, olhei para o Bolinho, ele dirigia carro para mim. Ele andou muito comigo, o Bolinho, dirigindo o carro. Até hoje ele dirige para mim. Mas na época, hoje, digamos assim, ele está na abundância, ele tem uma condição melhor. Na época não, ele estava começando a carreira empresarial dele. Mas ele, no dia que ele recebeu a carteira de habilitação, ele mandou uma foto para mim: pastor, está aqui a carteira.
é só o senhor acionar. Eu falei, bem, falou, está falado. Precisava, Bolinho? Só falar a hora, pastor, 5 horas, estava em casa. E um dia eu estava em Belém, chegando em Belém, passou um carro, esses carros que tem um, como é que chama, Bolinho? Esses carros de polpa, esqueci o nome. E aí ele fez assim. Eu falei, o que foi, varão? Hã? É, um baú. Aí fez assim, eu falei, o que foi, varão? Pastor, o senhor vai ver. Tomei posse agora aqui. Anote para mim esse telefone aí. Quem está dizendo, eu anotei o telefone. E depois ele ligou para o rapaz e ele começou uma parceria de vender polpa lá para o camarada. E eu falei, rapaz, Deus te deu esse negócio, viu? E deu mesmo. Eu falei, Bolinho, Deus te deu esse negócio. E Deus deu. Não vou falar aqui que isso é coisa para ele falar de testemunhando, né? Deixa para falar. Mas se tornou uma referência no segmento de polpa. E começou aí, ele começou me servindo, sendo um motorista do pastor. E um dia eu fiquei com tanta vergonha, vou falar que ele nem sabe. Ele estava fazendo polpa, irmão. E fazer polpa de cupuaçu é um negócio sério, porque estraga. Pois ele parou o negócio para me atender. Depois que eu sofri minha pau, não faço mais isso não. E eu vou parar com esse negócio. O cara estava trabalhando, irmãos. Ele parou para me atender. Ele nem disse o que estava fazendo. Não posso porque eu estou fazendo polpa agora. Ele só parou. Depois que eu soube, eu falei, rapaz, eu não vou chamar mais esse rapaz. Não é não, Bolinho? Mas ele sempre fala. Ele fala que a casa dele lá no Salina é eu que marco a agenda. Só marcar que ele vai para lá. E é isso mesmo. A gente precisa ir lá. Esse ano eu fui poucas vezes em Salinas, mas é uma casa muito boa de se estar, abençoada. Salinas é bom demais, né? Mas na casa do Bolinho fica melhor ainda. Quem está me entendendo, gente? Diga assim, gratidão abre a visão. Você está murmurando talvez porque você não está enxergando. E só vai enxergar se você começar a dizer, Deus, obrigado. Obrigado pelo que eu estou passando, enfrentando. Você vai enxergar na crise oportunidades. Você pode receber ideias de Deus, ideias que vai revolucionar os teus negócios, o teu ministério, a tua vida. Mas se você tiver um comportamento de gratidão, nas crises tem as grandes oportunidades, irmãos. Ideias elas vêm exatamente para trazer mudança. E essas mudanças, elas acontecem. Aí, como é que a pessoa teve essa ideia? Teve um problema, e a pessoa teve uma ideia que resolveu o problema. Mas por que ela recebeu essa ideia? Aí que está a questão. O que essa pessoa fez? O que ela tinha para receber essa ideia? Uma alma que está murmurando, uma alma que está maldizendo, amargurada, ela está tão ocupada que ela não recebe nada novo. Está tão encharcada de coisas negativas que ela não consegue reconhecer e enxergar. Reconhecer pessoas talentosas, irmãos. Reconhecer, por exemplo, o Neymar da vida, reconhecer um Messi da vida. Estava vendo um vídeo do Ronaldinho hoje. Viu, professor Julai? Ronaldinho, Messi com 17 anos, chegou lá para jogar no Barcelona. Rapaz ficava lá no canto do banheiro, sozinho. Ele atravessava e ia lá com o Messi. Mas o Messi jogando incrível. Ele falou, rapaz, esse menino é talentoso. Só que o Messi ficava quieto, não falava com ninguém. Então ele ia lá e começou a enturmar o Messi com o time, convidar e tal, amizade. Cara, mesmo que não goste da Argentina, mas a gente tem que gostar do Messi. O cara joga demais, irmãos. Eu assisti o jogo dele anteontem, se não me engano. Eu falei, meu Deus do céu, isso é um animal. Um homem joga demais, rapaz. O que é isso? Ele inclusive é autista, né? Então, gente, eu poderia falar aqui a noite toda sobre gratidão. Foi uma das maiores viradas na minha vida. Foi gratidão.
E Deus trabalhou muito na minha vida. Talvez seja um dos temas que eu mais aprecio, é a gratidão. E quando você tem gratidão no teu coração, a tua visão se abre, o dom da visão, ele amplia na tua vida. Você enxerga pessoas com potencial, com talento. Você não é um Saul da vida que quer matar os Davi que Deus envia para te ajudar. Pelo contrário, eu quero te convidar nessa noite a orar comigo, repreendendo, rejeitando toda má vontade, toda murmuração. O texto fala que por eles não servirem com alegria e bondade de coração, em meio à abundância de tudo, aí eles sofreram consequências terríveis. Eu declaro que sobre a tua vida vai vir bênção sem medida em nome de Jesus. Eu declaro que sobre a tua casa vai ter fartura e abundância de bênção, e em meio a toda abundância você vai continuar com o coração alegre e vai servir com bondade. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu estava orando a Deus, e eu quero agora chamar vocês, nosso tempo está curto. Esses dias eu preciso até que você me ajude em oração, tá? Dia de quarta-feira eu geralmente prego 30 minutos e depois a gente ministra, tá? Mas essas 2 quarta-feiras eu fui pregando, quando eu olho, cadê? Não tem mais tempo de ministrar, tá? Não que Deus não queira curar, ou que não tenha quem precise de cura. E eu estava orando a Deus nessa oração, e eu quero orar por você que sofre com sinusite. Nós temos visto algumas pessoas sendo curadas de sinusite aqui. Rinite alérgica, que é uma coisa bem difícil, ainda mais nessa época de transição de inverno para verão aqui. Eu quero orar por você que sofre com alguma doença nos ossos, reumatismo, artrite, artrose, osteoporose. Vem cá na frente que a gente vai ministrar unção sobre a tua vida. Se eu não chamei alguém aqui que não tem doença, mas você precisa de um milagre, vem cá na frente também que a gente vai estar ministrando sobre a tua vida em nome de Jesus, tá? Mas se você identifica uma dessas doenças, vem cá, a gente vai orar por você. Você que sente dores nas juntas, nos teus dedos, nas tuas mãos, hoje é o teu milagre aqui em nome de Jesus, tá? Artrite, artrose, osteoporose, em nome de Jesus. Alguém tem nódulo aqui? Nódulos, tem nódulos, que é diferente de cista, diferente de tumor. Se alguém tiver nódulos também, vem para cá. A gente vai estar orando em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pega para nós o óleo da unção, Theo. Em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que é muito sério, mas se tiver alguém com gastrite, seja nervosa, úlcera, vem cá na frente também que a gente vai estar orando. Coloca na minha mão aqui, depois tu unge o pessoal. Vamos orar pelo Emanuel também, está sendo tratado. Jesus vai curar o Emanuel de toda a asma em nome de Jesus. Coloca a mão de vocês assim, ó, o Theo vai estar ministrando, orando. Vem para cá, Suela, vem ministrar também no pessoal aqui. Unge a mão da Suela para ela impor as mãos, tá? Glória a Jesus. Nós falamos tanto de gratidão, né? Então nós vamos começar agradecendo. Comece a agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez na tua vida. Comece a agradecer ao Senhor. Tem aquela música, acho que é Sol maior. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno,
sobre toda a terra e céu. Declare comigo assim, ó: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Recebe cura, recebe saúde no teu corpo, em nome do Senhor Jesus. Seja livre de toda a enfermidade, seja livre das doenças, de todas as dores nas juntas, em nome de Jesus. Recebe saúde no teu corpo, doença no fígado, gordura no fígado, desapareça, sai no nome de Jesus. Renite alérgica, asma, desapareçam em nome de Jesus. Sim, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade nos ossos, artrite, reumatismo no sangue, artrose, osteoporose, em nome de Jesus, sai desses ossos agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu te ordeno, doença, sai no nome de Jesus. Glória a Deus. Vem cá, filha, vem cá, vem cá. Recebe saúde em nome de Jesus. Recebe saúde no teu corpo aqui. Doenças desapareçam agora. Toda enfermidade, infecção, inflamação, toda síndrome, saia em nome de Jesus. Recebe saúde do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Desfaça agora toda úlcera, toda ferida, em nome de Jesus. Desapareçam, em nome de Jesus. Cistos, desapareçam pelo poder da fé. Doença no sangue, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus.
Santo Deus, toca forte aqui, Senhor. Seja a mão do Senhor tocando, Pai. Seja a tua mão tocando e curando em nome de Jesus. Seja a tua mão, Deus, tocando, desfazendo toda ansiedade, enfermidade, doença. Sai no nome de Jesus. Toda a opressão de doenças e enfermidades desapareçam pelo poder da fé. Pelo poder da fé. Recebe saúde, recebe cura e milagres aqui, em nome de Jesus. Jesus, Ele te cura aqui, mulher. Seja curada em nome de Jesus. Toda enfermidade, doença agora, toda opressão na mente, toda opressão nos negócios, nas finanças, na vida amorosa, eu repreendo e ordeno que saia em nome de Jesus. Toda perseguição espiritual, toda maldição hereditária, seja quebrada, cancelada, em nome do Senhor Jesus. Recebe a tua vitória aqui nesse lugar. Eu te abençoo em nome de Jesus, e eu declaro mudança. O Senhor restaura a tua sorte e muda a tua história aqui hoje, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você pode cantar. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Liberdade, liberdade está neste lugar. Sim. Com misericórdia e graça. Volte para o seu lugar, querido, volte para o seu lugar. Creia no milagre do Senhor. Tome posse da tua cura, da tua bênção, em nome de Jesus, e testemunhe do que Deus tem feito em tua vida. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres. Levante a sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeça a Ele, que opera milagres, que te protege, que te guarda. Agradeça a Ele, que te abençoa, que abre portas, que salva a tua família. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Sim, ó Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Jesus. Exaltamos o teu nome aqui. Santo, 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 santo. Glória a Deus. Oh Jesus, Jesus. Glória a Jesus. Santo, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Senhor. Só quem está sentindo a sua presença, só quem está sentindo a presença da glória, aleluias, agradeça a Ele, agradeça ao Senhor, e sirva a Ele com alegria e bondade de coração. Glória a Jesus. Levante a sua mão. Eu ouço o Espírito Santo falar nessa noite, e Ele está mudando a tua história.
Ele está restaurando a tua sorte. Sim, Deus está abrindo portas de provisão. Deus está abrindo portas para você. E Ele vai, em nome de Jesus, te conceder milagres financeiros. A gratidão gera milagre de multiplicação. E Deus que sonda coração, Ele vai multiplicar na tua vida. A sementeira multiplicará. A sementeira será multiplicada. Recebe esta graça em nome de Jesus. Recebe esta graça em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, Ele abre portas onde não há porta, querido. Ele abre portas onde não há porta. Deus está abrindo portas para a tua vida em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Deus. Meu Deus. Aleluia. Eu abençoo, Deus, os teus filhos. Assim como tu levantou Boaz na vida de Ruth, assim como o Senhor usou a vida de Boaz para resgatar Ruth e para mudar a sorte dela. Deus, eu oro nessa noite que o Senhor use o teu filho como um Boaz. Que o Senhor use cada um aqui, Deus, como Boaz na vida de muitas pessoas que estão vivendo como Ruth. Sim, Deus. E eu oro, Deus, para que o Senhor levante Boaz na vida dessa pessoa que precisa de resgate, que precisa de milagre, de mudança, de transformação. Deus, essa pessoa que está envergonhada, que está passando por situações constrangedoras, que já foi humilhada, Senhor, humilhada pelas circunstâncias, por pessoas, eu abençoo a vida dela e eu declaro em nome de Jesus, mudança, transformação agora em nome de Jesus. Sim, Senhor, eu creio nisso. Jesus, aonde tu chega, o Senhor transforma todas as coisas. Jesus, aonde tu entra, tudo é transformado. Então entra na causa dessa pessoa, entra na vida dela, entra na casa, entra na família e muda, Senhor, a história em nome de Jesus. Cadeias são destruídas diante da tua presença. Então vem, Senhor Jesus, seja o Senhor, seja na vida dessa pessoa, e que a sua vida seja transformada, que a história dessa pessoa mude em nome de Jesus. Diga assim: Jesus, eu te agradeço, porque nessa noite o Senhor mudou a minha história, o Senhor restaurou a minha sorte. Diga em nome do Senhor: eu levanto a minha cabeça, eu ergo a minha cabeça, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo, e em Cristo Jesus eu já venci. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida. A gente continua aqui ministrando. Hoje a gente está encerrando o propósito de ministrar o Senhor. Mas quem não pode permanecer, vai em paz, tenha uma noite maravilhosa. A gente vai continuar ministrando.